Epicteto foi um dos 3 grandes filósofos do estoicismo, dos quais temos como referência até os dias de hoje, juntamente com Sêneca e Marco Aurélio. Os pobres, poderosos e até mesmo um futuro imperador viajavam por centenas de quilômetros para ter a chance de ouvir os seus ensinamentos, mesmo que apenas por algumas horas. Nascido em Hierápolis, na Frígia, por volta do ano 55 d.C., Epicteto viu a luz do mundo sob o peso da adversidade. Filho de pais escravizados, sua infância foi marcada pela sombra da servidão. Ainda muito jovem, Epicteto foi vendido como escravo. Seu pensamento é conhecido graças a um discípulo, o historiador Arriano, que teve o cuidado de anotar as ideias de seu mestre e depois transformá-las em 2 livros, o Manual de Epicteto e Discursos de Epicteto. Esse capítulo sombrio de sua vida poderia ter sido o fim de muitos, mas para Epicteto foi o início de uma jornada interior extraordinária. Conta-se a história que um dos seus instrutores causou danos à perna de Epicteto, chegando ao ponto de quebrá-la. Mesmo assim, o filósofo manteve a calma, simplesmente alertando o responsável que tal consequência ocorreria se continuasse com tal atitude. Esse episódio, assim como outros ao longo de sua vida, evidencia a convicção de Epicteto de que a verdadeira liberdade emana da mente e está sob nosso controle. Na juventude, Epicteto partiu para Roma e passou a servir Epafrodito, secretário de Nero. Reconhecendo o potencial do jovem, Epafrodito direcionou Epicteto para aprender com o mestre estoico, chamado Caio Musônio Rufo. Epicteto lecionou em Roma até 94 d.C., quando os filósofos foram exilados pelo imperador Domiciano, que governou de 81 a 96. Isso ressalta que o conhecimento intimida os tiranos. O filósofo, então, estabeleceu sua escola em Nicópolis, uma cidade significativa na costa oeste da Grécia. O ensinamento de Epicteto influenciou Marco Aurélio, o futuro imperador e autor da obra Meditações. Esses são ciclos de ensinamentos e aprendizado que percorrem a filosofia estoica. Em seu livro Meditações, Marco Aurélio agradece ao seu mestre estoico por tê-lo introduzido aos conhecimentos de Epicteto. E, sobretudo, eu devo a Rústico ter me familiarizado com os discursos de Epicteto, os quais me foram comunicados a partir de sua própria coleção. Longe de ser derrotado pela escravidão, Epicteto descobriu um poder transcendente na força da mente. Enquanto realizava tarefas árduas, encontrou a liberdade interior ao perceber que, embora não pudesse controlar suas circunstâncias, poderia moldar suas respostas a elas. O filósofo não estava sozinho em sua jornada. Ele compartilhava suas reflexões com outros escravos, formando uma comunidade de mentes sedentas por algo mais do que as correntes aparentemente inquebráveis. Em sua mente, Epicteto cultivava um jardim interior. Um jardim onde as sementes do estoicismo eram plantadas e, com o tempo, cresceriam para desafiar as sombras da opressão. Ele compreendeu que, mesmo nas condições mais adversas, tinha o poder de regar as flores da sabedoria. Epicteto transformou a escravidão em uma escola de autodomínio. A cada dificuldade, a cada obstáculo, ele respondia com uma serenidade e sabedoria que desconcertava até mesmo seus companheiros escravos. Essa capacidade de manter a calma na tempestade não era apenas uma estratégia de sobrevivência. Era a manifestação da verdadeira liberdade que o filósofo Epicteto havia descoberto. Ele compreendeu que a verdadeira escravidão reside na mente, e a verdadeira liberdade é a capacidade de escolher nossas respostas diante das circunstâncias. Esses anos como escravo foram uma escola de sabedoria para Epicteto, onde a filosofia estoica começou a brotar como uma flor resistente que cresce entre as fendas das pedras. A verdadeira filosofia é, evidentemente, o amor à sabedoria. É a arte de viver bem a vida. O destino do filósofo Epicteto se entrelaçaria de maneira inesquecível com um dos grandes mestres do estoicismo, Musônio Rufo. Foi em meio aos bastidores da antiga Roma que seus caminhos se cruzaram, marcando o início de uma parceria que moldaria o curso da filosofia de Epicteto. Musônio Rufo percebeu o potencial singular de Epicteto. Vendo além da condição social do ex-escravo, Musônio decidiu compartilhar com ele os segredos da filosofia que transformaram vidas. Nos encontros regulares, o estoico Musônio guiava Epicteto através dos ensinamentos fundamentais do estoicismo. Eram conversas profundas, onde as ideias transcendiam o tempo, moldando não apenas a mente de Epicteto, mas também o seu coração.
Epicteto absorvia essas lições como um aprendiz ávido do estoicismo. Ele entendia a relevância de viver em sintonia com a natureza, aceitar o que não podia ser alterado e cultivar virtudes como coragem, justiça e sabedoria. Guiado pelos princípios filosóficos do estoicismo, juntos exploravam as ruínas da antiga Roma e em cada pedra desgastada pelo tempo, Musônio revelava lições sobre a transitoriedade da vida. Epicteto, em sinal de profunda gratidão, reconhecia o estoico Musônio como não apenas um mestre, mas como um amigo. Esse relacionamento não apenas enriqueceu a filosofia de Epicteto, mas também o inspirou a compartilhar esses ensinamentos a outras pessoas. Epicteto tornou-se o mais aclamado de todos os alunos de Musônio Rufo e acabou sendo libertado da escravidão. Os ensinamentos do grande filósofo Epicteto eram simples, diretos e aplicáveis à vida diária. Ele inspirou seus alunos a viverem de acordo com a virtude, encarando os desafios com coragem e aceitando a mudança como uma constante inevitável. Epicteto não era apenas um mestre, era um guia compassivo. Ele não apenas transmitia conhecimento, mas também cultivava uma comunidade de buscadores de sabedoria, inspirando neles uma transformação interior. Guiado pela sabedoria estoica que absorvera do estoico Musônio Rufo, Epicteto explorou as paisagens serenas do mundo. Em florestas antigas encontrava a paz. Às margens de rios calmos descobria a fluidez da vida. Cada passo era uma lição, cada respiração, uma conexão com a natureza. Os insights que surgiam dessas reflexões eram registrados em pergaminhos, que se tornariam as fundações das lições que ele compartilharia com o mundo. Epicteto estava se tornando mais do que um homem livre. Estava se transformando em um guia para aqueles que buscavam significado. À medida que sua fama se espalhava, Epicteto atraiu um grupo diversificado de alunos. De comerciantes a soldados, de nobres a escravos libertos, todos buscavam a sabedoria que fluía das palavras desse filósofo estoico. Suas aulas eram mais do que palestras. Eram diálogos vivos entre mestre e aluno. Epicteto, com simplicidade e humildade, compartilhava as lições que a vida e a filosofia estoica haviam lhe ensinado. Seus ensinamentos ecoavam em corações sedentos por sabedoria. A gratidão de seus alunos não vinha apenas pela compreensão intelectual, mas pela transformação interior que experimentavam. Epicteto não estava apenas transmitindo conhecimento, estava guiando as pessoas em busca de autenticidade, de propósito. A filosofia não era apenas um conjunto de ideias, era uma maneira de viver. A sua filosofia permanece até os dias de hoje pelas obras, o Manual de Epicteto e Discursos de Epicteto. Essas obras contêm princípios fundamentais que ele defendia, oferecendo conselhos práticos sobre como enfrentar as adversidades da vida. A jornada de Epicteto de escravo a filósofo e finalmente a mestre respeitado reflete a capacidade humana de transcender as limitações externas. Sua filosofia não era apenas uma teoria, mas uma prática de liberdade interior que ecoou através dos séculos. Sua jornada de superação, liberdade interior e docência continua a inspirar aqueles que buscam um caminho de significado e virtude. Epicteto nos ensinou que a verdadeira liberdade não está na ausência de correntes físicas, mas na soberania sobre a nossa própria mente. Ao enfrentar a adversidade, ele descobriu a liberdade interior, cultivando uma mentalidade estoica que iluminou o caminho daqueles ao seu redor. Seus ensinamentos sobre aceitação, virtude e controle sobre as nossas reações continuam a inspirar buscadores de sabedoria em todo o mundo. Epicteto deixou um legado que não é apenas uma página na história, mas um farol que guia aqueles que buscam um caminho de sabedoria e autenticidade. Se gostou desse vídeo, lhe convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para continuarmos explorando as riquezas da filosofia e sabedoria estoica. Obrigado por fazer parte desta jornada. Até logo!